Olá, saudações em seu coração maravilhoso. Hoje eu vou falar sobre o traço de caráter neurótico. O que é isso, sim? Bom, em linhas gerais, eu vou estar falando aqui das pessoas que são muito competitivas, que estão muito pautadas no poder, na fama, no sucesso. Em contrapartida, são pessoas que são realizadoras, são pessoas alegres, são pessoas que têm um poder de liderança e que chamam a atenção de verdade. Bom, para falar em caráter, não é no contexto moral, a gente fala em caráter, é no conjunto de hábitos, de ação, do jeito que a pessoa reage no mundo, como ela se defende das situações, dos desafios da vida. Tudo isso representa o caráter dessa pessoa, né? E esse caráter, ele é formado principalmente na infância, mas é claro que ele vai se completar totalmente no período da adolescência. Como é que se forma? E por que se chama traço de caráter e não caráter? Porque o caráter seria no sentido puro, seria integral, seria uma criança que superou todos os desafios, que passou sem sofrer abalos, então ela naturalmente desenvolveria o quê? Um caráter puro. Mas quando não se desenvolve o caráter puro, se desenvolve o quê? Traços, pedaços de caráter. E por que isso, Zé? Como é que se dá esses pedaços? Se dá sobretudo nas fases em que a criança passa até ela se desenvolver, até ela se formar, até ela formar o caráter dela. Primeiro ela tem uma fase na barriga da mãe, depois tem uma fase de amamentação, depois tem a fase que é chamada fase anal, que é a fase onde ela está tendo autonomia, já começa a manipular as coisas, já se levanta, né? Ela começa a controlar as fezes, começa a controlar os esfíncteres, e depois ela vai passar por uma outra fase que é a descoberta dos genitais. É quando ela se percebe como um ser individual, ela percebe que tem o outro, que tem os pares, né, que tem inclusive uma questão de prazer, né, nas regiões genitais. Então começa aí a sexualidade infantil, também chamada fase fálica, né, fase edípica. É claro que isso tem subdivisões que eu não vou poder entrar aqui, né? Mas a gente poderia dizer que é nessa fase onde vai se formar o famoso complexo de Édipo. E claro, tem alguns que chamam também para menino o complexo de Elétra. Mas a gente sabe que do ponto de vista do contexto do complexo de Édipo, se refere tanto para o menino como para a menina. Eu sei que isso é uma questão polêmica, eu não vou entrar aqui. Mas o que seria esse complexo de Édipo, Zé? O que seria isso? Bom, eu não vou aprofundar isso aqui, mas digamos que é aquele período em que a criança tem uma identificação com sobretudo com o genitor do sexo oposto. Existe ali um processo de uma triangulação. A criança, no contexto, na cabecinha da criança, ela se apaixona pelo genitor. Isso é uma coisa natural, isso é uma coisa que acontece. Quando eu vou falar em traço do caráter neurótico, a gente vai falar aqui com base influenciado pela escola navarriana. E nessa escola, o caráter neurótico, ele é subdividido, podemos dizer, em linhas gerais, no fálico narcisista, na histeroclitoridiana e na histérica. Eu sei que isso aqui são uns termos meio complicados e tal, blá blá blá, mas é o seguinte, no fundo, isso aqui é simples. Isso aqui quer dizer, são subdivisões que aconteceram sobretudo nessa fase da descoberta da sexualidade. Se você quer saber sobre as outras fases, onde eu falei do caráter psiconeurótico, que atravessa todo o período anal, né? Se você quiser saber sobre a primeira fase, que é a fase que se forma um outro traço de caráter, que é o núcleo psicótico, e depois vem o outro traço de caráter que está associado à fase de amamentação, que é o caráter borderline, ou também conhecido como caráter oral. Bom, mas que coisa complicada, hein? Sugiro que você veja os vídeos aqui no canal. Tem vídeos que falam sobre cada traço, sobre o que representa cada fase dessa, sobre a ótica, sobre a influência da escola navarriana. E aí, vou começar falando primeiramente do traço de caráter, ou seja, é uma cobertura, não chega a ser um traço de caráter especificamente. Porque para a escola navarriana,
as estruturas mais primárias, as estruturas mais consistentes, que a gente pode dizer, que nos influenciam de uma forma muito forte, é sobretudo o traço de caráter núcleo-psicótico, que desenvolve aquilo que também pode ser chamado de esquizoide, e o traço de caráter borderline, que também é conhecido como o traço de caráter oral. O Reich, inclusive, chamava de caráter oral. Essa denominação borderline foi do Frederico Navarro, o qual ele, inclusive, ele atualizou as denominações clínicas desses traços. É claro que cada escola fala isso de uma forma diferente, mas o enfoque aqui vai ser influenciado pela escola de Navarro. Então, os demais traços de caráter são coberturas que protegem, sobretudo, a pessoa, inclusive, desses dois traços de caráter. São coberturas que fazem com que você se proteja. Então, digamos que a defesa, que podemos dizer, né, que forma esse traço de caráter psiconeurótico, estaria associado, sobretudo, ao que a gente falou, né, o fálico narcisista. O que é esse fálico narcisista? Ele vai ter várias características. Ele é mais específico para o menino, a histérica para as meninas. Só que a histérica, né, a cobertura histérica, como quando se fala aqui, pode-se falar o traço de caráter histérico, mas vamos dizer aqui em cobertura. A cobertura histérica é mais específico para as meninas, né? O hístero clitoridiano especificamente. Poderíamos até dizer, de uma forma assim geral, que o hístero clitoridiano seria a forma do fálico narcisista na mulher, né? Então vamos lá. O que seria esse traço de caráter fálico narcisista? Quais são as suas características, hein? Bom, como eu falei, ele se forma nessa fase que é a chamada fase edípica, essa fase onde a criança está descobrindo a sexualidade, a criança percebe que tem um prazer, olha, ele vê aquele fenômeno que é a ereção do seu próprio pênis, né? Vê uma coisa fantástica, né? Um dia eu vi uma mãe falando que o filho falou para ela: olha, mãe, que coisa incrível que aconteceu, né? Ele viu aquele fenômeno acontecer, e tudo isso faz parte desse período. A criança está começando a descobrir, então é natural que a criança, não sei se você reparou, criança, quando ela está brincando, ela não se sente criança, ela se sente adulta. E nesse processo ela cria uma fantasia de que ela vai ter, claro, de uma forma clássica, de uma forma geral. É claro que o objeto pode mudar, né, de papéis. Uma mãe pode ser outro, não especificamente a mãe biológica, pode ser quem representa esse papel, né? Então o que acontece? A criança vai desenvolver um amor, uma paixão por ela. Então ela se sente como se estivesse ali tendo um caso com aquilo, com aquele objeto de prazer, né? A menina, inclusive, ainda é uma coisa mais complexa, porque primeiro ela se identifica com a mãe, porque a nossa primeira forma de amor em qualquer ser humano é primeiro com a mãe, é o primeiro objeto de desejo, podemos dizer assim. E depois ela vai passar dessa etapa para transferir para o pai, para depois de sexualizar o pai. Olha só, como é uma coisa complexa, né? É uma coisa, mas é bonito isso, é tudo como se forma, né? E como a gente falou que a formação do caráter, ela vai se dar como se você fosse fazer um bolo ali, que você vai colocando os ingredientes, se bota um ingrediente a mais, um ingrediente a menos, se tem um problema ali, se tem um problema, aquele bolo vai ter um determinado formato, ele vai ter um determinado sabor, e mesmo assim somos nós. O bolo, antes de ir para o forno, a gente pode fazer uma série de coisas, mas se tem problemas ali, depois que for para o forno vai dar mais trabalho. Claro que você pode botar um recheio para compensar, mas aquela base ali vai estar definida. Mesma coisa, poderíamos fazer uma analogia ao caráter. É o que acontece conosco. Então, quando se tem, se a criança ela conseguiu passar com menos traumas e conseguiu desenvolver uma defesa fálica narcisista, então naturalmente ela vai ser uma criança que entenderá não como um defeito, mas como uma defesa. A defesa dela vai ser ela desenvolver um narcisismo. Narcisismo vem da palavra Narciso, né, que é o mito grego de Narciso, que foi aquele personagem que se apaixonou pela própria imagem. Ele, de tanto ficar ali olhando, né, o reflexo dele nas águas, ele terminou se afogando.
Então, digamos que o narciso, ele se apaixona por si mesmo. Isso é uma característica. Então, uma pessoa que vai sempre se pautar na coisa da fama, do poder. Ou seja, ele certamente, ele vai desenvolveu uma base que seja lá, que seja núcleo psicótico, que seja borderline. Se for borderline, ele vai ser aquela pessoa que vai ter o maior medo de deprimir. Se ele tem um núcleo psicótico muito forte, ele desenvolveu um bloqueio ocular, e nesse bloqueio ela vai ser uma pessoa que tende a criar muitas fantasias. Então, ou seja, ele desenvolve esse traço para se proteger, sobretudo, ou dessa visão distorcida, fantasiosa, ou então ele vai ter medo de se deprimir. Então ele desenvolve compensação. Agora, se os traumas não foram muito fortes, se os problemas que aconteceram nesse período não forem exagerados, a tendência dele é que ele, inclusive, tenda a desenvolver uma questão de mais virilidade. Ele vai ser uma pessoa que vai ter um processo de liderança muito forte. Vai desenvolver um corpo muito atlético, aquele corpo bonito, onde ele tem aquela questão de ter uma beleza que chama a atenção, né? Em compensação, vai ser uma pessoa também competitiva. Pode ser tanto no aspecto positivo, como também no aspecto negativo. Aquela pessoa que vive de competir, né? Então, e isso pode levar também a pessoa a ter uma arrogância, ser uma pessoa arrogante, estar acima de tudo, que tem que ganhar de todo mundo, né? Agora, o que pode acontecer nisso aí? Quais são as questões que pode... Quais são as consequências, né, que faz com que essa criança, né, que ela vá desenvolvendo esse traço, né? Ele também, em virtude da energia estar bem distribuída, ele pode desenvolver também ele pode trazer um comportamento também paranoico. Se tiver muito ligado também àquela coisa do núcleo psicótico, né, ele pode desenvolver uma certa paranoia. Mas vamos dizer, em linhas gerais, que o fálico narcisista, ele também desenvolve, em contrapartida, uma alegria. São pessoas motivadoras, têm um poder também de liderança, são pessoas realizadoras, né? E assim, vai ter uma energia bem distribuída. O corpo dessa pessoa, com certeza, é um corpo bem sedutor, um corpo atlético, o pescoço é erguido, o nariz é empinado, ou seja, é o que vai designar essa pessoa. Os grandes medos dessa pessoa ele tem medo de se entregar. É uma pessoa que vai ter medo de viver assim um amor real, assim, de ter, né? E os outros problemas que ele que pode acontecer na sua vida física também são disfunções eréteis, ejaculação precoce, frigidez, porque ele tem uma fixação maior da energia, sobretudo na região genital. E a histérica, assim? Vamos falar da cobertura histérica ou traço de caráter histérico. Esse traço é histérico vem de útero. Inclusive tem a ver, né? Por isso que se falar que a histeria só aconteceria em mulheres, né? Tem toda aquela história. Por quê? Vem de útero, vem de mulher. Mas na verdade existem homens também histéricos. E esse traço de caráter, né? Essa cobertura, que ela pode ter como estrutura primária, né? Como eu já falei, um núcleo psicótico ou um borderline, ou seja, que pode estar ali protegendo a pessoa de uma carência muito grande, ou então de uma fantasia exagerada, de uma esquizoidia exagerada. Então a pessoa vai desenvolver ali um traço em que vai se transformar numa pessoa, podemos dizer, uma pessoa alegre, comunicativa. Sabe aquelas pessoas exóticas que gostam de chamar atenção? Aquelas pessoas que são sempre o centro da atenção, onde elas chegam, chamam a atenção, inclusive se manifesta na roupa, é como se ela sempre estivesse numa passarela, sempre estivesse desfilando, sempre aparece, é a pessoa que aparece. Ela realmente, ela vive para impressionar os outros. É uma pessoa que é sensual, que é muito sedutora, e é mesmo o corpo que de repente não teve impactos muito fortes, muito grandes, muito intensos, sobretudo nas outras fases do desenvolvimento. Então ele vai ter essa possibilidade de construir essa histeria, né, de construir esse corpo, né, com essa capacidade, e é uma pessoa também realizadora.
ter um comportamento assim que podemos dizer frenético, mas com a tendência a ser mais catártico, ser mais escandalosa ou escandaloso. As pessoas que chamam muita atenção, que gostam de fazer aquelas cenas assim, todo mundo, né? Todo mundo prestar atenção nela, porque elas se acham realmente, como ela teve outras proteções, então ela se sente muito bem protegida, ela tem firmeza, o corpo reflete muito isso, né? Agora, é uma pessoa que vai ter um relacionamento sexual, inclusive, sem muito envolvimento, não tem envolvimento, não consegue colocar na mesma mesa sexo e amor, ou é uma coisa ou é outra, ou seja, porque essa pessoa tende a ficar muito fixada, sobretudo na fase genital, ou seja, ela fica sempre fixada na menina, no papai, no contexto clássico, e o menino na mamãe, no contexto clássico, né? Isso dentro daquela coisa do contexto, do complexo de Édipo, né? Então, uma pessoa que vai se sentir assim, que vai ter aquela coisa, né? Que esse trauma, como eu falei, por ele se dar nessa fase, então ele vai estar sempre muito associado às castrações, à punição que a criança recebeu, às vezes, pelo um desejo sexual, né? Então, é uma pessoa que tem uma energia bem distribuída, é uma pessoa que tem uma agilidade motora muito forte, uma plasticidade, né? O corpo, o andar dessa pessoa é leve, ela não chega a ser uma pessoa arrogante, como o fálico, como a histeroclitoridiana, mas é uma pessoa de uma constituição atlética, com quadris, e as nádegas são bem definidas, bem aparentes, são bem alongadas. É uma pessoa que é mais arredondada, mas cuja musculatura é uma musculatura firme, é uma musculatura que tem força, porque a energia é considerada, no contexto da escola navarriana, de uma pessoa hiperorgonótica. Tem muita energia, mas não quer dizer que essa energia seja organizada, não quer dizer que essa pessoa atingiu a maturidade. Alguns autores até dizem que esse traço de caráter ele está até mais próximo da genitalidade. Tudo vai depender do grau de intensidade traumática que essa pessoa passou. Mas podemos dizer que para se formar essa defesa, a pessoa superou muitos problemas e conseguiu se sacudir um pouco mais. Então ela desenvolve isso para proteger, sobretudo, das estruturas primárias, que são, como eu já falei aqui, o traço de caráter núcleo psicótico, que se dá lá na fase da gestação, aos primeiros dias de vida, assim como também o traço de caráter borderline, que se dá na fase de amamentação. Então isso sob a ótica da escola navarriana, define, sobretudo, as bases em que a gente vai se analisar. Porque isso, na verdade, é uma cobertura, é uma proteção, é uma defesa. Não é um caráter puro, é apenas uma defesa. Porque se a pessoa não tiver defesa, essa pessoa ou ela pode deprimir, ou ela pode também ela pode enlouquecer. Então ela constrói essa estrutura para que ela possa ser uma pessoa que realize, né, os seus projetos, uma pessoa que seja alegre, uma pessoa que chama a atenção e que faz acontecer, bota as coisas para acontecer. Isso é bem típico da histeria, do caráter histérico. Então é isso aí. Então a gente fecha essa série, né, com o traço de caráter histérico. Se você não viu os outros vídeos dessa série, sugiro que você veja, que você dê uma procurada aqui, que você vai ver aqui os vídeos de cada fase, da formação de cada traço de caráter. Então, saudações e muita luz! Uhul!